Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos nos alimentar mais um pouquinho desta palavra maravilhosa, que tem por título hoje o estudo O Alimento da Serpente. O alimento da serpente. Que alimento é este, né? Que a serpente, e essa serpente não é o animal serpente, mas é a serpente chamada Satanás. Deus, ele deu um alimento para ela, né? E eu creio que os irmãos já leram isso na Bíblia. Então, Gênesis 3:14 nos diz assim: antes de começar esse estudo, vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor coloque na minha boca tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que realmente querem se alimentar da sua palavra, da sua verdade, porque existem tantas mentiras aí dizendo que é verdade, mas há tantas distorção da tua palavra. Mas me ajude a falar a sua palavra, não a minha, que o Senhor cresça e eu suma, que o Senhor fale e eu só transmita aquilo que o Senhor quer que eu falar. Então, que o teu povo ouça a tua voz e atenda, não só ouvir, mas obedecer, praticar, e assim possamos estar nos santificando, abandonando os pecados e nos achegando mais e mais ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3:14 nos diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então Deus deu aqui um castigo para a serpente que enganou Adão e Eva, né? Que os levou, né, ao pecado. Então, vamos lá para o alimento da serpente. Deus dá para a serpente a sua sentença, né? Depois que ele deu a sentença, ou melhor, depois que ele conversou com Adão e com Eva, e cada um acusou, Adão acusou Deus e a mulher acusou a serpente, e Deus começou o castigo pela serpente. O castigo seria ela ser mais maldita do que as feras do campo e do que os animais do campo e as feras, né? Mas também ela andaria, ou melhor, arrastaria-se pelo seu ventre e pó comeria todos os dias da sua vida. Então, este foi o castigo, né? A sentença que Deus deu para a serpente Satanás. Então, Deus disse para a serpente: maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. E Deus estava falando aqui, não era dos animais não, ele estava falando aqui, era dos demônios. Então, Satanás
seria mais maldito do que todos os demônios, todos os anjos caídos. Com licença aí. Então, mais do que todos os anjos caídos, ele seria maldito. E também sobre o teu ventre andarás. Sobre o teu ventre andarás. E pó comerás todos os dias da tua vida. Esta foi a sentença que Satanás recebeu devido à sua desobediência, devido ao sua influência maligna com o homem, né? Gênesis 3,14, Deus deu a sentença à serpente, Satanás, e ela seria mais maldita do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Ela também teria como alimento por toda a sua vida o pó da terra, né? O pó da terra. Então a serpente recebeu esta sentença, né? Já em Gênesis 1,7, Deus diz o seguinte, Gênesis 1,7, ou melhor, 2,7, 2,7, Deus diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui em Gênesis 2,7, Deus diz que o homem foi formado do pó da terra, né? Ou melhor, o corpo do homem foi formado do pó da terra, mas o espírito e alma vieram de dentro de Deus para o corpo do homem. Por isso, diz o seguinte, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Soprou. Então, o sopro vem de dentro, né? Quando você sopra, você tira o ar, você tira de dentro de você aquilo que você tem. Foi isso que Deus fez. Ele soprou a alma e o espírito para dentro do corpo do homem. E aquele corpo que foi feito do pó da terra se tornou alma vivente, porque o Espírito de Deus é alma vivente e ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Aqui o verso 19 do capítulo 13 de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis, verso 19, nos diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus fala do homem voltando a ser pó, pois devido à sua desobediência a Deus, ele que antes era eterno, preste atenção, enquanto fosse obediente a Deus, o homem era eterno. Mas se desobedecesse, como Deus disse, morreria. Deixaria de ser eterno. Para ele ser eterno, ele teria que continuar na obediência a Deus. Então, o homem
desobedeceu, sofreu a morte espiritual e depois a física. Então, devido à desobediência do homem, ele deixou de ser eterno no Éden e passou a ser mortal neste mundo que vivemos. O Éden é um mundo diferente desse. Eu não estou falando do planeta Terra, estou falando do mundo em que Adão vivia, era um mundo. O mundo que nós vivemos de 2019 para trás, nós vivemos um mundo. De 2020 para cá, o mundo está sendo transformado, está sendo mudado, está sendo um outro mundo, está aparecendo um outro mundo. Então, o mundo que Adão, Deus expulsou Adão, foi outro mundo, mundo onde é governado pela serpente. Então, quando o homem morre fisicamente, sem que espiritualmente não tivesse ou não tem nascido de novo, esta pessoa se torna o alimento da serpente, pois não nasceu novamente de Deus, não voltou a ser religado ao Pai Eterno, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando o homem desobedece a Deus, ele deixa de ser imortal e passa a ser mortal. O primeiro que morre dele é a parte espiritual. O homem perde a comunhão com o Pai Eterno. O homem é desligado do céu, é desligado de Deus. O Espírito Santo deixa o corpo do homem e vem outro espírito assumir o lugar deste homem, assim como aconteceu com Saul. Então, quando Saul desobedece à ordem de Deus, Deus tira, ou melhor, o Espírito de Deus sai de dentro de Saul e vem atormentá-lo outro espírito. Então, o espírito maligno. Então, foi isso que aconteceu com Adão, quando ele desobedeceu a Deus. O Espírito de Deus deixou de guiar a vida de Adão e outro espírito, que não era o de Deus, passou a guiar a vida não só de Adão, mas de toda a humanidade, que é o espírito maligno, que é a palavra do mal, a palavra da mentira, a palavra do engano. E eu não estou falando de possessão, estou falando de palavra. Então, quem passou a guiar o homem foi a palavra da mentira e do engano, a palavra do diabo. Em Gênesis 3:15, nos diz o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então preste atenção. Antes do pecado, Deus, ele mandou o homem frutificar, quer dizer, produzir frutos para Deus. Uma humanidade que seria santa e perfeita. Adão e Eva teriam filhos que eram como eles, perfeitos, andavam na direção do Espírito Santo, andavam na palavra da verdade. Eles eram santos, eternos, viviam na obediência. Mas Adão não fez isso.
Antes do pecado, ele não teve filhos, ele não fecundou a Eva. A Eva não deu à luz esses filhos que Deus mandou. Então, depois do pecado, em Gênesis 3:15, então Deus ele diz que a serpente iria ter uma descendência. Então, o homem, Adão, agora, ele iria carregar como semente 2 tipos de pessoas. Aquelas que Deus mandou ele fecundar a Eva e frutificar e encher a terra. Então, ele iria ter estes filhos, esta descendência humana, que era santa, que era para ser santa, perfeita, mas que se contaminou com o pecado devido à desobediência do homem, mas estava lá na semente do homem. E a semente da serpente. O que é a semente da serpente? Aquelas pessoas que, mesmo ouvindo a palavra da verdade, mesmo Jesus, o Espírito Santo falando com ela, mostrando o caminho, o Espírito Santo levando elas a entenderem a palavra, elas não aceitam. Assim como Deus fez com Caim, lá no começo da humanidade, não é? Os 2 primeiros filhos de Adão, um era Caim, o mais velho, e ele sentiu inveja e ódio do seu irmão, porque Deus não aceitou a oferta dele, porque ele era do maligno. Ele não fazia o que Deus queria, e Deus não aceitou a oferta dele, e ele ficou com raiva do irmão dele, porque a oferta do irmão dele Deus aceitou, porque era justo, porque ele tinha o coração voltado para Deus, mas Caim não. Então Deus foi lá, conversou com Caim e mandou ele dominar aquele sentimento, aquele pensamento, aquele desejo de matar o seu irmão, porque era a serpente quem estava lá, colocando ódio no coração dele, inveja e desejo de que ele matasse o irmão. Mas ele não ouviu o Espírito Santo. Ele ouviu a serpente. Ele ouviu a palavra da serpente. Ele não ouviu a palavra de Deus. Ele matou o irmão dele. Depois que ele matou o irmão dele, o Espírito de Deus foi lá ainda conversar com ele para ele se arrepender. Mas ele não se arrependeu. Então aí estava bem claro a semente da serpente. Então Caim é a semente da serpente. São aqueles que nunca aceitam a palavra de Deus. E Jesus já diz isso em João 3, 19 e 20. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque quem faz o mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas, não sejam reveladas. Então, aqui em Gênesis 3,15, já passa a haver duas descendências. A descendência que viria do descendente da mulher, que é Cristo. A descendência, existe 2 tipos de pessoas. As pessoas que iriam andar na palavra de Cristo, que são os que estão em Cristo, que devido à morte e ressurreição de Cristo, essas pessoas creem na palavra de Cristo e passam a obedecê-la. Mas tem aqueles que não creem na palavra de Cristo e nunca vão obedecer a palavra de Cristo, ou a palavra que é Cristo, não é? Porque
Cristo é a palavra encarnada. Então, estas pessoas são da serpente, são a descendência da serpente, que Jesus falou lá em João 8:44, para aqueles judeus que disseram que criam em Jesus. Mas Jesus conversando, ficou claro que eles não criam de jeito nenhum. E Jesus disse que eles eram filhos do diabo e que eles queriam agradar o pai deles, que é Satanás. Então, em Gênesis 3:15, depois do pecado, o homem trouxe na sua semente 2 tipos de pessoas. Aquelas que Deus já havia separado para ele antes do pecado, e aquelas que, depois do pecado, passaram a existir no mundo espiritual, que eram a semente da serpente. E essa semente não vem para Deus. Então, continuando, em Gênesis 3:15, a serpente passa a ter uma descendência. Como sabemos que a serpente se alimenta dos seus filhos, também Satanás, como serpente, também se alimenta dos seus filhos. Então, preste atenção. A serpente, quando ela tem os filhotes, então ela sai tendo seus filhos. Quando ela volta, aqueles que ainda estão no mesmo lugar, ela vai e come. Ela come os seus filhotes. Então, assim também é Satanás. Os filhos da serpente são todos aqueles que rejeitam Cristo como Salvador. Então, os filhos da serpente são mortos espiritualmente, mentalmente, e quando morrem fisicamente, vão para onde é a serpente. E a serpente come os filhos dela, né? Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Então, assim como o animal serpente come os seus filhos, assim também é Satanás. E isso está escrito em Gênesis 3:14. Então, Deus disse que a serpente, Satanás, iria comer o pó da terra todos os dias da vida dela. Então, o animal serpente não come pó, ele não come terra, ela come são outros animais, e ela come também serpente. Agora, Satanás, ele come o pó da terra. Por quê? Porque o ser humano foi feito do pó da terra. E Deus, ele deu essa semente da serpente como alimento para a serpente. E a serpente come outras serpentes. Então, os filhos da serpente são todos aqueles que vieram apenas da carne e do sangue do homem. Eles só vieram da parte terrena, da parte carnal, não da parte espiritual, não do Espírito de Deus, não da fé do homem que crê em Deus. Por exemplo, Abraão tem a descendência que veio apenas da carne e do sangue dele, que essa descendência não crê no Deus que ele cria, né? E tem aqueles que vieram da fé de Abraão, vieram da parte espiritual. Foi a fé de Abraão em Deus, que são aqueles que é chamado de igreja, é chamado de nação de Israel. Apesar que a nação de Israel tem duas partes, a parte terrena, que são aqueles que vieram apenas da carne
e do sangue de Abraão, mas tem também aqueles que vieram da fé de Abraão, que é a parte espiritual. Então, aqueles que vieram apenas da carne e do sangue são aqueles que não crê no Deus Criador de todas as coisas. Então, estes são a semente da serpente. Ele só crê nas coisas deste mundo. Só crê na terra, nas coisas materiais. Eles buscam os bens materiais. Eles querem ser eterno neste mundo. Eles adoram, é o pau, é a madeira, é o ferro, é o ouro. Eles adoram, é o dinheiro e muitas outras coisas. Eles não creem no Deus verdadeiro. Então, os filhos da serpente são todos aqueles que vieram apenas da carne e do sangue de Abraão. Aqui em 1 Coríntios diz, Paulo diz que aqueles que vieram apenas da carne e do sangue de Abraão, ou melhor, que vieram da carne e do sangue, não herdarão o reino de Deus. Então, 15:50 diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A incorrupção. Então, apenas aqueles que nasceram humanamente de alguma pessoa, de algum homem, que é o homem que traz a semente, né? Então, se esta pessoa não crê no Criador, no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esta pessoa, ela é nascida apenas da carne e do sangue do homem. Então, ela não vai herdar o reino de Deus, ela não nasceu de novo. E estas pessoas é a descendência da serpente. Então, os filhos da serpente são todos aqueles que foram formados de uma terra contaminada com a palavra da mentira e do engano, e rejeitaram sair deste engano e mentira, porque eles gostam deste engano e mentira. Então, eu já dei um estudo sobre os dois tipos de terra. Eva representa o planeta Terra, e de Eva veio toda a humanidade, porque Eva representa o planeta Terra. E Eva, lá no Éden, se contaminou com a semente da serpente. E a semente da serpente é a palavra do engano e da mentira. Significa que o planeta Terra todo se contaminou com o engano e a mentira. Quando Adão obedece a Eva e come o fruto que Deus disse para eles não comerem, que era quebrar os mandamentos, que era desobedecer a palavra dele, quando ele desobedece a palavra de Deus, então ele quebra os mandamentos de Deus, ele não obedece, ele faz aquilo que Satanás quer. Então, neste mundo Adão passa a ter em si dois tipos de semente. A semente que viria de Deus e a semente que viria do diabo. E a semente que viria de Deus, Jesus, mais tarde, é quem iria gerar esta semente, porque dele, através da morte dele e da ressurreição, estas pessoas viriam a crer nele como Salvador. Então, essas pessoas estariam em Cristo. Então, em Cristo viria a nova ou a descendência, os filhos de Deus,
porque ele já tinha elegido, escolhido e predestinado para existirem antes do pecado e que Adão não deu. Mas também viria aqueles que nunca iriam querer obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade do Pai, andar na direção do Espírito Santo. Estas pessoas são a semente da serpente. Então, por que eles amam o pai deles? Então, aqui em João 8:44, Jesus disse que estas pessoas são do diabo e elas querem obedecer, elas querem agradar, fazer a vontade do diabo, porque elas amam as obras da carne. Essas pessoas amam fazer, praticar as obras da carne, que é a mentira, o engano, o adultério, a prostituição, os vícios, as drogas, o crime, tudo que não presta. Elas amam fazer isso. Então, Satanás, como serpente, ele se alimenta das obras da carne, que cada ser humano pratica, né? Então, nós todos fomos mortos no devido pecado que entrou na humanidade. Satanás se alimenta de todo tipo de pecado que praticamos. É por isso que Satanás faz tudo para pecarmos, para andarmos com ódio das pessoas, com vaidades, imoralidades sexuais, idolatrias, vícios, assassinatos e etc. Todo tipo de pecado, porque o pecado é o alimento da serpente e todos nós fomos contaminados. Mas nesta humanidade que veio de Adão, não tem só a semente da serpente, porque Deus não queria que ninguém lhe desobedecesse. Deus queria que todos permanecessem como ele fez. E ele fez o homem santo e perfeito. E o homem andava na direção do Espírito de Deus. Mas, depois que o homem pecou, foi introduzido outro tipo de pessoas. Aqueles que vêm da palavra da serpente. Quanto mais a pessoa ama o pecado, mais esta pessoa está alimentando o diabo. O diabo se alimenta do ódio, da mentira, do engano, do amor aos ídolos, ao dinheiro, da prostituição, seja que tipo for, de toda a violência. Quanta violência as pessoas estão praticando com as crianças, violência física, violência sexual, abandono, de todo jeito. E às vezes as crianças já morrem espiritualmente e mentalmente já muito cedinho, porque são violentadas fisicamente, sexualmente, são rejeitadas, são abandonadas, e elas já crescem com muita mágoa, com muito ódio, e não ama ninguém. E assim o diabo vai se alimentando destes sentimentos malignos, destes pecados. É por isso que Jesus diz para a gente se arrepender e perdoar. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e perdoar aqueles que nos fizeram mal, porque estes sentimentos de ódio, de medo,
de raiva, de angústia, de desejos, desejos profanos, crimes e etc. Tudo isso nos afasta de Deus. E o diabo, ele se alimenta disto. E este sentimento está na pessoa, em nós, na nossa parte terrena. Mas Deus, ele mandou o Filho dele, Jesus. Quando uma pessoa resolve seguir a Cristo e voltar a ter vida espiritual com o Pai Eterno, então, quando Adão pecou, todos morreram espiritualmente, se afastaram de Deus. Mas aí Deus mandou Jesus. Para quê? Para que Jesus, através da morte dele e da ressurreição, voltasse que a humanidade, as pessoas que quisessem, voltasse a ter comunhão com Deus, fosse novamente religado a Deus. Porque quando o homem pecou, o ser humano foi desligado. Quer dizer, ele perdeu a comunhão com Deus. Mas quando Jesus veio e morreu e ressuscitou, então ele deu a oportunidade para todos aqueles que querem, que creem nele, arrependido dos seus pecados, tem que haver o arrependimento. Sem arrependimento não há mudança de vida. Então, quem se arrepende de verdade, ele quer uma mudança de vida, ele quer uma mudança de caráter, ele quer uma mudança de personalidade. Tem que haver este arrependimento para haver esta mudança. Então, se não houver este arrependimento, não vai haver mudança. E se houver este arrependimento, a pessoa que é viciada em drogas, ele vai querer abandonar e ele vai lutar. E Deus vai dar a força e ele vai abandonar. A pessoa que é viciado em pornografia, em sexo, em ilícito, etc., esta pessoa vai querer abandonar isso. A pessoa que é viciado ama fazer mal, maldade, querer matar as pessoas, ele tem prazer nisso. Quando ele se arrepende, quando ele vem para Cristo, se arrepende, pede perdão, ele vai abandonar. Então, aquele que ouve a palavra de Cristo, começa a ver a mudança na vida da pessoa. Ele começa a mudar de palavra, da palavra da mentira e engano, para a palavra da verdade. Então, esta pessoa deixa de ser alimento do diabo e passa a ser filho de Deus. Então, quando uma pessoa resolve seguir a Cristo e voltar a ter vida espiritual com o Pai Eterno, esta pessoa deixou de ser alimento da serpente e passa a ser alimento de Cristo. Ou melhor, e passa a se alimentar de Cristo. A palavra encarnada. Então, preste atenção. Antes, a pessoa era alimento da serpente. Mas quando ela resolve, quando ela crê em Cristo e arrependida dos seus pecados, confessa a Jesus e vem para Cristo, então ela deixa de ser alimento da serpente e passa a se alimentar de Cristo. Já pensou que maravilha? Então, em João 1,14, Jesus diz assim, então vamos lá. 1,14, João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo é a palavra de Deus que se tornou uma pessoa, ela se encarnou, ela se tornou gente, ela nasceu como nós.
Então, aqui em João, capítulo 6, os versos do 51 ao 58, Jesus diz o seguinte, 51 ao 58, Jesus diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a humanidade. Então, a palavra de Deus, a verdade, se tornou uma pessoa e ela é alimento para esta pessoa. É o alimento espiritual, para que o espírito da pessoa volte a ter vida. Porque a palavra de Deus que se encarnou e que é Cristo, o Filho de Deus, ela é quem dá vida para o espírito, a alma e o corpo da pessoa. Se a pessoa não se alimentar desta palavra, ela continua morta, porque lá no Éden ela foi desligada de Deus. E se ela não vier para Cristo, ela não vai voltar para Deus, e ela continua morta, continua sendo o alimento da serpente. Então, por isso Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo, ele é o alimento vivo, ele é a palavra que dá vida. Se alguém comer deste pão, que é ele, viverá para sempre. Então, só vai viver para sempre quem se alimenta de Cristo, que é a palavra da verdade. Aqueles que rejeitam Cristo, eles permanecem mortos na mentira e no engano e são alimentos da serpente. Então Jesus continua: o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus estava vivo e ele disse: eu darei, porque ele ainda iria morrer e ressuscitar. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Então eles não estavam entendendo. Jesus não estava mandando os judeus e a humanidade a serem canibais, comer a carne dele. Literalmente, Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava falando dele como palavra de Deus, a palavra da verdade. Então, versículo 53. Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Então vocês têm que comer a minha carne, e a carne dele é a palavra de Deus, que é a verdade, que temos que comer todos os dias. E como é que nós comemos? Estudando a palavra, lendo a palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o entendimento desta palavra. Jesus aqui não estava falando literalmente, Jesus estava comparando o corpo dele como palavra de Deus, que tem que ser comido. A palavra de Deus tem que ser comida para o nosso espírito e alma e corpo. Então Jesus diz: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, a vida do corpo humano é o sangue. Então, quando o sangue sai todo do corpo, o corpo morre. Então, Jesus, ele deu todo o seu sangue, e o sangue de Cristo tem que ser bebido por nós, porque é o sangue de Cristo, que é a vida de Cristo,
E essa vida é quem limpa os nossos pecados. Então, o sangue de Jesus é quem limpa os pecados. A carne de Jesus é a palavra que nós vamos comer. E à medida que vamos comendo, ela vai nos dando o entendimento e ela vai nos limpando, vai nos purificando, porque nós vamos entendendo a palavra e vamos vendo a diferença da verdade para a mentira. E a gente vai abandonando a mentira. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Então só vai viver eternamente com Deus lá no céu quem come a carne de Cristo, a palavra encarnada, que é a palavra de Cristo, e bebe o sangue dele, que é a vida. Entenderam? A vida, a palavra é vida. Cristo é a palavra que se tornou uma pessoa, que se tornou vida para nós. Então temos que comer esta palavra. Então, quem come tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus vai ressuscitar só aqueles que vivem na palavra dele, da verdade. Não nas heresias, não na mentira do maligno, não na palavra misturada com a mentira, mas na palavra verdadeira. Por isso você precisa estudar a palavra de Deus na direção do Espírito Santo. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, quem come a carne de Cristo, que é a palavra de Deus, e bebe o sangue, que é o perdão, a purificação, o entendimento que nós temos dessa palavra, o abandono do pecado, ele diz, permanece nele, permanece em Cristo. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também em mim também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, ele estava dizendo, quem comer este pão, que era ele, viverá para sempre. Então, a semente da serpente não come este pão, não quer saber de Cristo. Então, quem não tem Cristo, quem não abandona a palavra da mentira e vem para a verdade, essa pessoa continua sendo o alimento do diabo. Ela continua se alimentando da mentira e do engano e vai morar com o diabo no lago de fogo. Aqui em Gênesis 2:9 nos diz o seguinte: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez todo tipo de árvore para o nosso corpo, mas também fez 2 tipos de árvore para nossa parte espiritual. Então, a árvore da vida para o nosso espírito, a árvore do conhecimento do bem e do mal para a nossa alma. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a nossa obediência à palavra de Deus. E Adão desobedeceu esta palavra e morreu espiritualmente. A serpente se alimenta dos filhos dela enquanto tiver vida. E como a serpente é um ser espiritual, então ela precisa
deste alimento também no mundo espiritual. Então, a serpente se alimenta dos filhos dela enquanto tiver vida. Enquanto tiver vida, não os filhos, mas ela. Porque Deus diz, você vai se alimentar de pó toda a sua vida. Então, mas a serpente é Satanás. Ele não está falando aqui do animal serpente. Ele está falando aqui de Satanás. Satanás é um ser espiritual. E ele é eterno. Só que do lado sombrio, né? Nos abismos da terra e mais tarde no lago de fogo. Então, todo aquele que não quer a palavra da verdade vive na palavra de Satanás e é alimento do diabo, porque essas pessoas vivem nas obras da carne, e as obras da carne é a desobediência à palavra de Deus. E quem vive nas obras da carne vive se alimentando da mentira e do engano do diabo, sendo o alimento do diabo. Os filhos de Deus não são alimentos para Deus, mas eles se alimentam do próprio Filho de Deus, para que tenham vida. E como o Filho de Deus se tornou um homem, mas também era Deus, logo os filhos de Deus, que são aqueles que voltam para Deus através de Cristo, né? Que prefere Cristo, a palavra de Cristo, a palavra verdadeira, para se tornarem também eternos. Então, Cristo é um ser eterno, é um ser espiritual, mas também se tornou terreno. Então, Cristo tem duas naturezas, uma natureza terrena e a espiritual, porque ele era homem, mas também era espírito. E como ser humano, ele morreu para nos salvar. Como espírito, ele quer restaurar a nossa parte espiritual. Então, nós não somos alimentos, nós que já temos Cristo, seguimos, obedecemos a palavra dele, nós não somos alimentos da serpente. A serpente não se alimenta de nós, mas nós nos alimentamos do Filho de Deus, que é a palavra de Deus. E esta palavra vai tirando de nós a sujeira que ainda existe dentro de nós, que é o pecado. E quando Satanás vem querer botar o medo nos filhos de Deus, então o Espírito de Deus vem com a coragem para nós, para que não sejamos alimento da serpente. Porque se cairmos na lábia do diabo, se acreditarmos na mentira do maligno e praticarmos o que ele diz, então ele se alimenta de nós. Mas não devemos fazer isso. E se fizermos, imediatamente os filhos de Deus precisam arrependidos e até Cristo pedindo perdão. Então, os filhos de Deus, para se tornarem também eternos, teriam que se alimentarem do Filho de Deus, que é eterno. Então, se nós, como seres humanos, não voltarmos para Deus em Cristo, que é a palavra da verdade, e não comer essa palavra, não se alimentar dessa palavra, então Satanás, ele vai se alimentar de quem não se alimenta de Cristo. Então, em Mateus 26, Mateus capítulo 26, os versos do 26 ao 29, nos diz o seguinte. Mateus 26, do 26 ao 29, diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão
e abençoando-o, o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Jesus disse que é derramado por muitos, não por todos, porque Jesus sabe que nem todos são dele. Só são dele aqueles que se alimentam dele, ou melhor, aqueles que se alimentam dele como palavra de Deus, palavra da verdade, não palavra misturada com a verdade, não a mentira misturada com a verdade. Então, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados, quer dizer, perdão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de Deus. O fruto da vide, a videira, é a árvore da vida e é Cristo. E essa árvore estava lá no Éden e o homem, antes do pecado, se alimentava dela. E essa videira representa toda a palavra de Deus que precisa ser obedecida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é apenas as leis de Deus, que não podem ser quebradas e que Adão quebrou e que nós às vezes quebramos. E toda vez que quebramos, Satanás se alimenta de nós, porque somos pó. E nós, como filhos de Deus, não podemos ser alimentos da serpente. Por isso, precisamos permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou uma pessoa para se tornar alimento para todo aquele que quiser Cristo. Quiser Cristo como alimento. Então, você precisa se alimentar de Cristo, e Cristo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, e esta palavra tem o Espírito Santo nos dando o entendimento dela. Em João 3, do 19 ao 20, lá Jesus diz, né? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqueles que fazem o mal não vêm para a luz, porque para que as suas obras não sejam questionadas. Então, aqueles que rejeitam a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, eles são o alimento da serpente. Eles são a descendência da serpente, e a serpente come os filhos dele. E os filhos dele são pó, são mortos. Então a semente sai comendo esses mortos. Então Cristo revela que os filhos da serpente rejeitarão se alimentar do Filho de Deus. Então eles não querem a palavra da verdade, eles não querem Jesus, que é a verdade. Eles querem a mentira. Em João 6, do 36 ao 37 e 3, 21, eu leio bem aqui, João 6, do 36 ao 37, Jesus diz o seguinte, João 6, do 36 ao 37, Jesus diz assim: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas já vos disse que também vos
vós me vistes e contudo não credes. Então, a semente da serpente, ela vê, ela ouve a palavra de Deus, ela vê a ação de Deus, ela não crê nos sinais que Deus dá. Ela não quer se alimentar da verdade. E por isso Jesus diz, mas vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Eles não creem em Deus. Mas tudo que o Pai me der, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, aqueles que vão a Cristo, crendo nele, são estas pessoas que o Pai deu a Cristo, porque eles são antes deste mundo caído, antes da semente da serpente. Eles foram projetados antes do pecado que Deus mandou Adão gerar. E é por isso que Jesus diz, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então essas pessoas que estavam também como semente de Adão, do ser humano, elas se contaminaram, mas elas vão a Cristo. E elas vão a Cristo para ser limpa, para beber o sangue de Cristo, comer a carne de Cristo e ser purificada do veneno da serpente, porque a carne e o sangue de Cristo é o remédio para curar o pecado. Precisamos comê-lo. Aqui João 3, 21, nos diz o seguinte, Jesus diz assim, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqueles que praticam a verdade, mesmo ainda não tendo a verdade, eles vão vir para a verdade, eles vão vir para a palavra de Deus, eles vão fazer aquilo que Deus manda, porque são feitos filhos de Deus. Ele diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aqueles que são da luz, aqueles que são da verdade, da palavra de Deus, eles vêm para a luz para as obras deles serem manifestas. Mas em João 3, do 19 ao 20, o versículo 20, exclusive, os da serpente não vêm para Jesus porque não querem as suas obras reveladas, porque são feitas na maldade. São as obras da carne. Eles não querem que seja revelado. Eles não querem que ninguém saiba. Eles querem esconder. Basta olhar para o Brasil, né, para o governo do Brasil. Quer esconder o erro. É igual o gato. Né? O gato fazer as necessidades fisiológicas dele, ele cava o chão, faz lá e enterra para que ninguém veja. Então é assim que a semente da serpente faz. Então, em João 6, do 36 ao 37 e 3, 21, os filhos de Deus rejeitaram serem alimentos da serpente. Então, os filhos de Deus rejeitaram e rejeitam e rejeitarão ser alimentos da serpente. Então, nós como filhos de Deus, nós estamos sempre lutando no poder do Espírito Santo para não fazer o que a nossa carne quer. Existe uma guerra travada entre a carne do Filho de Deus e o Espírito de Deus para que o Filho de Deus não seja alimento da serpente. Gálatas 5:17. E o Espírito de Deus luta contra a nossa carne para não fazermos o que ela quer. A nossa carne é a parte que foi contaminada pela serpente. E a nossa carne quer fazer as obras da serpente, que é o mal. E a serpente se alimenta disso, que é o pecado. Mas o Espírito de Deus está dentro do salvo, lutando
conosco para não fazermos que a carne quer, para não sermos alimento da serpente, que é os sentimentos ruins. Tem muitos crentes aí que vive cheio de medos, vive cheio de mentiras, vive cheio de ódio, de tantas coisas, está sendo o alimento da serpente, aí fica com muitas doenças. Então, devemos ter cuidado, né? Então, quando um filho da serpente morre fisicamente, a serpente usa outros filhos dele para irem no cemitério, para essa pessoa serpente, para serpente, não é? Que fica dentro da pessoa, dentro do filho dele, possessa, né? Para comer, não é? O corpo daquela pessoa que morreu. Então, é assim que acontece, né? Esses feiticeiros, quando morre uma pessoa, eles vão no cemitério comer os cadáveres. Eles estão possessos. E ali é literalmente o que Deus diz, que a serpente iria comer pó todos os dias da vida dela. Então basta você ir atrás de relatos, conversar com feiticeiros, que eles fazem isto. Eles vão no cemitério, comem cadáver, porque ali a serpente se alimentando do pó da terra, que é o ser humano. Os filhos da serpente que morrem fisicamente se tornam literalmente alimentos para a serpente, através dos seus outros filhos, que a serpente se incorpora no corpo deles. Já os filhos de Deus, quando morrem e viram pó, se tornam pó, a serpente não tem autoridade sobre os corpos deles, pois são de Deus, e a serpente não tem autoridade sobre eles, pois mesmo o pó deles é santo, e Satanás não tem autoridade sobre eles. Então, o que é que diz aqui em Judas? Judas, o irmão de Jesus, né, escreveu um só capítulo, né, esse livro, Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, o versículo 9 nos diz assim, nos revela isto, né? Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui Judas está relatando uma guerra entre Satanás e o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés. Então Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés. Só que o corpo dos filhos de Deus, Satanás não tem autoridade sobre eles, porque é santo. Aqui em 2 Reis 13, 21, nos relata um milagre de Eliseu, mesmo depois de morto, e virando o pó, porque ainda tinham os ossos, né? Realizou na sua sepultura um milagre, né? Realizou um milagre na sua sepultura, pois o filho de Deus está em Cristo, e com uma pessoa que já tem Deus, que tem Cristo, que tem o Filho de Deus, que é a palavra, mesmo depois de morto, este corpo, o diabo não tem autoridade para tocar nele, muito menos comer o corpo dos filhos de Deus.
Então Eliseu morto, os ossos dele na sepultura, então ali foi realizado um milagre. Jogaram ou enterraram uma pessoa na sepultura de Eliseu, e quando o corpo dessa pessoa bateu nos ossos de Eliseu, essa pessoa ressuscitou. Por quê? Porque Eliseu era um profeta santo e houve este milagre mesmo depois de morto. No Apocalipse 20, do 14 ao 15, todos os filhos da serpente estarão com ele, Satanás, no lago de fogo, pois escolheram ser alimentos da serpente para sempre. Por quê? Porque Satanás é um ser espiritual e ele é eterno. E nós também somos seres espirituais, terreno e espirituais. E os filhos da serpente são mortos porque rejeitam Cristo, rejeitam a palavra da verdade, e são mortos e vão ser alimentos da serpente para sempre no lago de fogo. Agora a minha pergunta para você: e você quer se alimentar de Cristo ou quer ser alimento da serpente? Se você quer ser alimento da serpente, então você vai viver eternamente com a serpente no lago de fogo. Mas se você quer se alimentar de Cristo, que é a palavra da verdade, porque Cristo é a palavra de Deus que se tornou um ser humano, e se você quiser se alimentar dele, então você tem que comer a carne e beber o sangue. Com outras palavras, você tem que se alimentar da palavra, ter o entendimento do Espírito Santo, para que os seus pecados sejam perdoados. Você se arrependa, peça perdão e perdoe os outros também e viva na obediência à palavra de Deus. Então, a escolha é sua. Cada um de nós precisamos escolher se queremos continuar a ser alimento da serpente ou se você quer se alimentar do Filho de Deus. A escolha é sua. Quem se alimenta da serpente, ou melhor, quem é alimento da serpente, irá com a serpente para o lago de fogo. Mas quem se alimenta do Filho de Deus, vai morar com ele no céu e vai continuar se alimentando do Filho de Deus, que é a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe, espero que cada um possa ter entendido. Que você que já é de Deus, você que não é mais alimento da serpente, não faça o que a sua carne quer, mas faça o que o Espírito de Deus está nos mandando fazer, nos dando o entendimento da palavra, que possamos estar tirando de nós todas as obras da carne, o ódio, o rancor, a impiedade, o prazer de fazer as coisas erradas, a prostituição, tudo que não presta. Tudo isto alimenta a serpente. E depois o seu corpo, depois de morto, os feiticeiros ainda vão lá comê-lo. Por quê? Porque o diabo está neles e a serpente, o Satanás, se alimenta deste corpo. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho e compartilhe para que outras pessoas também sejam informados, porque precisamos conhecer a Bíblia por um todo. Eu não sei se você já ouviu uma mensagem dessa, mas ela está na Bíblia, eu acabo de falar. E se você ainda não aceitou Jesus, quer aceitar Jesus, deixe de ser alimento da serpente e passe a se alimentar de Cristo, para que o veneno da serpente, as obras da carne, que é o veneno da serpente, saia da sua vida. Você abandone as práticas do pecado e passe a viver na palavra de Deus, da verdade, obedecendo a Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro por essa pessoa que quer te aceitar agora. Ela entendeu essa mensagem e ela não quer ser alimento da serpente. Ela quer se alimentar do Senhor. Ela quer viver na sua palavra, que é a verdade. Ela quer andar no seu caminho, que o Senhor
ajude no entendimento dela, da sua palavra. Que o teu Espírito venha morar na vida dela, que ela se arrependa de verdade e que ela seja guiada pelo teu Espírito e abandone tudo que não te agrada, assim como todo o teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus lhe salvou, lhe livrou das mãos do maligno, então você é salvo. Vá para uma igreja que serve a Cristo, ensina a verdade e se congregue neste lugar. E lá cresça, peça a direção da palavra, estude a Bíblia, jejum, ore, jejum, peça a Deus o entendimento da palavra. E assim você vai crescer no conhecimento de Deus. Até o próximo estudo.